Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao FACEG Pod. A gente está começando mais um episódio. Eu sou Fernanda Arcanjo. Eu sou Márcio Luiz e aqui é o local ideal para nós debatermos grandes ideias, empreendedorismo e trazer também pessoas que com certeza vão melhorar ainda mais o ambiente de negócio, sobretudo para você que está aí nos assistindo. Obrigada a você que nos acompanha pelas rádios parceiras. Obrigada a você sintonizado com a gente. Está só começando o nosso bate-papo. Estamos recebendo aqui hoje o presidente da Coinfra, presidente também do Sind Energias, Célio Eustáquio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar com vocês, principalmente com a figura amiga sua, Fernanda, e do Márcio Luiz, que é um exponencial aí dessas entidades co-irmãs. É verdade. E você é o homem da logística e da infraestrutura. Exatamente. Nós estamos no Conselho de Infraestrutura da FIEG e também somos conselheiros de infraestrutura da CNI. Nós abordamos todos esses assuntos e é um conselho que ele é transversal. Ele conversa com todos os segmentos das indústrias, ou seja, nós não lidamos com um segmento só, porque a infraestrutura ela impacta toda a indústria de um modo geral. Então, nós trabalhamos e esforçamos para contribuir para a melhoria dessa infraestrutura no estado de Goiás. E no Sind Energias, como é que é o trabalho? O trabalho lá é voltado para um braço da infraestrutura, que é a energia. E são todas as matrizes de energia. Nós representamos todo o setor produtivo, tanto as concessionárias, quanto as geradoras de energia, as transmissoras de energias, as distribuidoras, as construtoras e as empresas que fazem a manutenção. Ou seja, é um segmento bastante amplo e importante que lida com investimentos de centenas de bilhões, mas é um segmento que é muito regulado, então ele precisa de um acompanhamento bastante significativo para que não possa sofrer interrupções de investimento ou mudança brusca que faça com que as empresas que investem possam quebrar ou sejam desestimuladas a investir. E quando a gente fala assim, eu falei Sind Energia, o senhor corrigiu, Sind Energias, isso antes do programa começar. E quando a gente fala de energias, de todas as matrizes energéticas, a gente está falando de quê? Quais são esses pilares? Os pilares, nós temos uma matriz que não é relevante no estado, mas que é muito relevante hoje no Brasil, que é a energia eólica, que é provinda do vento, né, da geração de aeradores. Nós temos a matriz fotovoltaica, que é gerada pela iluminação, pela luz. Nós temos as termoelétricas, que são geradas por fontes que geram calor e esse calor gera energia. Nós temos a hidroeletricidade, que é gerada pelas águas, tanto quer seja pelo movimento das ondas do mar, como do movimento do rio, quanto do armazenamento que gera uma energia potencial, ou seja, a gama é muito grande, e também da biomassa que nós temos aí. Então existe uma gama muito grande de matrizes energéticas e que a maioria delas no Brasil, elas são sustentáveis, ou seja, são energias limpas. Tem uma matriz que está bastante sendo desenvolvida atualmente, que é a de hidrogênio verde. Para que seja verde, a energia que vai fazer a quebra da molécula da água tem que ser verde, ou seja, por isso é que nós estamos numa posição bastante interessante na produção do hidrogênio verde. Como é que é isso, hidrogênio verde? É o seguinte, é porque quando você produz uma energia fotovoltaica ou uma eólica, você tem que transportar ela por cabos. Sendo que o hidrogênio ele tem uma outra vertente. Ele pode ser transportado por transporte como se fosse uma carga. Ou seja, se você conseguir construir um navio muito grande e resistente o suficiente para você colocar um número grande de hidrogênio, você pode levar esse hidrogênio para a Europa, por exemplo. Então, a percepção que a gente tem é que o hidrogênio verde, além de ser uma energia limpa, porque depois dele gerada, quando ele vai abastecer um veículo, por exemplo, na queima dele, volta a se ter água. Então, quer dizer que ele não polui, ele é extremamente sustentável e verde.
Fernanda, a sabedoria desse podcast aqui ele é enorme, porque o Dr. Célio ele começou muito bem quando ele mostra que praticamente todo o segmento econômico ele vai passar por duas coisas que estão coladas, que é infraestrutura e logística. E dentro do estado de Goiás nós temos uma entidade que é referência, que é a FIEG, que representa aí a indústria. E dentro da FIEG nós temos esse conselho, que é na verdade um palco para debater grandes temas relacionados a essa sistemática, tanto da infraestrutura quanto da logística. E dentro de tantos quadros qualificados, escolher a dedo o Célio, não é por acaso, quem vai nos acompanhar aqui hoje vai entender por que o Célio foi a pessoa escolhida, porque ele consegue ter essa visão macro da coisa, que é muito importante, né? E como que, pela experiência que o senhor tem, como que está a nossa infraestrutura, logística, tanto do estado do Goiás quanto do Brasil? Goiás ele é privilegiado, porque ele é um estado central, então nós temos uma capacidade de capilaridade, inclusive de proximidade com os grandes centros, bastante interessante. Nós temos vários modais que nós temos no estado. Nós temos o hidroviário, que ele é o principal ligação entre o Paranaíba e o Tietê, então que são ligados por barcaças, ou seja, barcas que não têm profundidade de calado, porque o rio não tem essa capacidade de grandes calados, mas ela exerce uma importância muito grande na medida em que ela é o modal de transporte mais barato que existe, ou seja, o transporte hidroviário é o transporte mais barato. Depois nós temos... Ele é até um pouco rudimentar, né? Vamos dizer que ele é um transporte de grande período de formação histórico, ou seja, porque os princípios, né, no princípio nós tínhamos uma grande facilidade de transportar por hidrovias, pelo mar, porque já era a via que estava pronta. Então, os nossos ancestrais, eles utilizaram esse modal por uma questão de viabilidade. Essas barcaças? Barcaças. Elas evoluíram? Elas evoluíram na medida em que elas foram adaptadas para poderem ser utilizadas em águas não profundas. Entendi. Então, por isso é que elas são chamadas de chatas. Chatas. Porque elas, na verdade, têm uma superfície grande e um calado muito leve, muito pequeno. Então, ela não afunda muito, ela não tem a capacidade de afundar muito. Então, pela questão de algumas partes, tanto principalmente do rio Tietê, que tem um determinado segmento do seu curso, que tem uma grande quantidade de rochas. E isso faz com que essa barcaça não atinja essas rochas no fundo e não danifique a barcaça. Ela quase que flutua. Exatamente. Ela anda na superfície de maneira minimamente que ela desce. Entendi. E ela transporta o quê? Não pode ser carga muito pesada também? Não, ela transporta carga pesada. Ela transporta principalmente grãos. O nosso estado é um estado agroindustrial, então ele transporta principalmente grãos. Nós temos um porto na região do Paranaíba, próximo de Minas, na divisa com Minas, e esses portos eles são abastecidos principalmente de grãos, sojas e subprodutos. Nós temos uma empresa que utiliza muito, que é a Caramuru, que é uma grande player de grãos. De grãos. Enquanto o senhor só falou da hidrovia, nós vamos falar de todos detalhadamente, porque é interessante, né, Márcio? Vamos falar da Vegtex, assessoria tributária. Pessoal, é importante a gente destacar essa emaranhada de leis da parte tributária, que está complexo, a tendência é ficar mais ainda com a reforma tributária, porque eles vão conversar com o seu Célio sobre esse assunto. Então, cada vez mais você precisa ter um acompanhamento, assessoria tributária, porque existem várias ferramentas que vão te ajudar a pagar menos tributos. Então, fica a sugestão, a Vegtex faz um trabalho nesse sentido. Márcio, como é que eu tenho acesso à Vegtex? É só procurar uma das nossas ações comerciais que você vai ter todas as informações. Seguindo, então, falamos da hidrovia. Exato. Como um modal subsequente que eu acho que é bastante interessante, eu estou vindo pela modicidade, ou seja, peguei o mais
que gera uma modicidade maior, vou para a ferrovia. A ferrovia é um modal de transporte que ele é menos econômico do que a hidrovia, mas ele é muito mais econômico do que o rodoviário. É mesmo? É mesmo. A gente viu algumas queixas de que o frete ferroviário estava competindo com o frete rodoviário. Tá longe ainda? Não está longe. Mas por que não está longe? É porque nós temos pouca competitividade. E todo mercado, para que ele realmente seja estimulado a fornecer produtos com uma economicidade, ela tem que ter competitividade. Porque senão você deixa o preço perto de quem você está competindo. Com quem que a ferrovia compete? Com a rodovia. Se você não tem outras ferrovias que fazem esse preço baixar, então você faz com que esse preço se aproxime do custo da rodovia. Em Goiás, quem está explorando a ferrovia? A Rumo? Nós temos a Rumo, nós temos a VLI e nós temos uma subsidiária da VLI, que é a FCA. A FCA, ela parte a partir de Anápolis e desce para o sul, vai no Espírito Santo, Bahia, e é uma ferrovia que está agora em fase de renovação de concessão. Então, é um trabalho árduo, que inclusive eu acho que merece um ponto de atenção do nosso governo estadual, porque a parte de investimentos que a VLI está propondo para que essa essa prorrogação de concessão se dê, o investimento em Goiás é muito pequeno. E eu acho que é preciso que o Estado ele realmente venha a buscar uma posição importante para Goiás, porque Goiás é muito importante nesse contexto. Esse tramo da ferrovia que passa por Goiás, ela é um braço que pode vir a dar competitividade ao da Rumo, porque ela pode dar acesso às cargas tanto ali de Anápolis como do norte para o sul, passando por elas. Mas só que essa ferrovia, ela é muito ultrapassada, obsoleta, então ela precisa de investimentos. Ela precisa de correção geométrica, ou seja, muitas vezes essa ferrovia tem uma curva acentuada que gera uma diminuição de velocidade. Ela pode estar que está prejudicando uma situação urbana, então ela tem que ser estudada de maneira que faça passagens de níveis para não prejudicar a comunidade e não gerar possibilidades de acidentes e tal. E existe uma série de outros investimentos que sejam necessários. A bitola dela é métrica, o que já faz com que ela tenha uma velocidade menor. Então, para que isso ocorra, há necessidade de fazer investimentos maiores do que eles estão se dispondo a fazer. Seria essa concorrência que o senhor falou e que pode gerar competitividade e baixar o preço do frete ferroviário. Exatamente, e também dar maior disponibilidade. A VLI, através da FCA, ela tem dispensado cargas, para terem uma ideia. Então, há a necessidade desses investimentos ocorrerem para que se melhore a velocidade, ou seja, quando se melhora a velocidade, a carga que sai de Anápolis e chega em São Paulo, ela vai chegar num período mais curto, ou seja, ela vai ser mais atraente para esse empresário que está despachando a sua carga. Então, e outra coisa, o ponto de atenção não para só nessa questão do investimento. Existe a previsão agora, que foi, eu acho que anteontem, foi determinado audiências públicas para reiniciar o processo dessa questão da concessão. Goiânia não foi contemplada com audiência pública. Foi contemplado a Bahia, o Espírito Santo e Minas Gerais e Brasília. Isso é uma questão que é relevante, porque nessas audiências públicas é que se discute a prioridade dos investimentos, o que é relevante para que a própria Agência Nacional de Transporte Terrestre venha considerar o que é relevante e o que não é. Ou seja, é um momento em que nós podemos falar a respeito dessa renovação e contribuirmos com a melhoria dela. A malha ferroviária goiana, em termos nacionais, ela é expressiva?
ela é expressiva não pelo número de quilômetros, ela é expressiva principalmente pela Norte-Sul e agora pela ferrovia que vai ligar Mara Rosa até Água Boa. Então, ela é pela questão da dimensão e da ligação que ela faz. Eu falo que a Norte-Sul, na verdade, não deveria ser chamada de ferrovia Norte-Sul, deveria ser chamada como a principal ferrovia estruturante, ou seja, que se você levar ela do Rio Grande do Sul até o porto de Itaqui ou até Belém, com uma variante que ainda não está construída, você pode fazer com que ela seja estruturante. A partir daí, saiam ferrovias novas que ligam. Ou seja, então você consegue fazer uma ligação através dessa estrutura. Deixa eu falar do sistema OCB, que trata da força do cooperativismo. Cooperar é preciso. Gente, isso são números que, contra os números, não tem argumento. Toda vez que você coopera, você atua de maneira coletiva, você ganha mais força. Você pode observar os estados do Sul, do Sudeste, eles têm uma força econômica maior em comparação com outras regiões. E o que eles têm em comum? O número de cooperativas lá são muito mais intensas. Então, Goiás tem que seguir esse exemplo. E a casa do cooperativismo é a OCB, nosso amigo Luizinho. Então, procura a OCB, vamos nos associar, cooperar e fortalecer nossa atuação. O Márcio falou sobre a questão das ferrovias em Goiás, né? Recentemente até viralizou um vídeo nas redes sociais do trem passando num lugar que fazia tempo que ele não passava. O senhor chegou a ver esse vídeo? Aqui perto de Inhumas, sim. Numa ponte fantasma, e todo mundo filmando e achando aquilo um evento. Mas, na verdade, é um evento. Bonito, porque, né? Não, além de ser bonito, isso mostra que a obra foi concluída. Porque normalmente, até pouco tempo, aquela obra não estava concluída. Que obra que é essa? Essa é a Norte-Sul. Essa é o tramo que liga Anápolis até Estrela do Sul, em São Paulo. Então foi desse que o senhor porque citou. A parte que estava operando é a parte que ia de Rio Verde até Estrela do Sul, já estava operando. Tanto que o terminal da Rumo, lá em Rio Verde, ele fez um transporte muito grande nesse período pelo terminal de Rio Verde. Ou seja, Rio Verde já virou um hub de transporte de grãos. Ou seja, é pujante. A ferrovia, quando ela chega, ela estimula muito essa capacidade de exportação, porque ela facilita. Você não tem transbordo, essa carga ela vai direto para o porto. Ou seja, o que deve existir na ferrovia é a ligação entre o produtor e o porto. Porque não se justifica um transporte menor do que isso. Ou seja, você não vai fazer um transporte ferroviário indo de pequenas distâncias. Por isso é que o transporte ferroviário não concorre diretamente com o rodoviário. Seu Célio, mas uma coisa assim que eu queria entender. Desde a época que eu tinha cabelo, muito tempo atrás, a gente já ouve que o transporte hidroviário, ferroviário é muito mais econômico, mais eficiente, mas o Brasil ainda joga suas energias praticamente no rodoviário. Por que a gente não consegue inverter esse processo? Principalmente pela questão do investimento. Porque o investimento, quando você faz para o ferroviário, ele é muito mais oneroso. E outra coisa, exige-se uma atenção na manutenção. Houve-se uma devolução bastante grande de quilômetros de ferrovia. Ou seja, que ficaram obsoletas e que não são sustentáveis. Eu acredito que o Brasil não poderia prescindir disso. Nós tínhamos que arrumar soluções para que esse sistema ferroviário que foi devolvido tivesse uma utilização, um investimento que voltasse à capacidade de funcionamento. A hidrovia, ela depende de outros fatores. Por exemplo, você tem que ter um rio que tenha capacidade de transporte e que a sociedade entenda que o dano ambiental seja menor do que o ganho que você terá com o transporte, com a economicidade e com o desenvolvimento. Porque o Araguaia, ele é navegável desde que você faça os ajustes, né? O Tocantins também, ele tem um derrocamento para ser feito, que é um derrocamento de
acho que não chega a quilômetro, mas só que o investimento para ser feito O que é o derrocamento? Derrocamento é retirar as rochas do fundo do rio para que permita que as barcas e os navios possam navegar sem causar danos, ou seja, que não haja nenhuma perda de equipamento. Então, basicamente é isso, o derrocamento. E o derrocamento é muito caro. Aquilo ali são obras de bilhão. O derrocamento do Tietê, que foi feito, acho que em Paranapanema, se eu não me engano, foi de 500 milhões. Então, é um investimento muito alto e que geralmente as pessoas não percebem, porque o rio fica do mesmo jeito. Ou seja, o que você fez foi tirar por baixo. Por cima ele continua do mesmo jeito. É igual a obra política que muitas vezes as pessoas não dão o devido valor à questão da água e do esgoto, porque ele fica enterrado. E que são investimentos extremamente relevantes e importantes. Não dá volta. Exatamente. Bom, a gente falando de rodovias agora, do transporte rodoviário. A nossa malha rodoviária é judiada, né? E a gente tem a questão da aplicação da taxa do agro aí em algumas rodovias. Como é que o senhor tem visto isso na prática? Foram arrecadados 1,5 bilhão em 1 ano e meio e 2 obras concluídas até agora de 44 projetos aprovados. Eu tenho uma visão de que o projeto que foi enviado pelo governo e que foi aprovado recentemente na Alego extremamente relevante. É um projeto onde a comunidade, através de entidades contribuintes para o Fundeinfra, eles podem elaborar projeto, construir obra e abater nessa contribuição. Então, isso vai dar celeridade e vai fazer com que as obras autorizadas pelo governo, elas sejam mais céleres e ela venha atender a comunidade que contribui com aquele fundo. Então, eu vejo com muito bons olhos essa lei que foi aprovada, porque eu acredito que isso venha a dar celeridade. Para mim, a obra mais cara que tem é a inacabada. Uhum. Porque ela gastou-se o erário e não tem a funcionalidade, ou seja, ela não atinge o foco da sua intenção, que é servir ao cidadão. E, por outro lado, o Fundeinfra, ele arrecadou 1,5 bilhão em 1 ano e meio e vai continuar arrecadando muito, e nós entendemos que já existem 44 projetos que inclusive estão para ser licitados, o projeto executivo e a sua execução, e parte deles já estão executados. Tem 2 obras concluídas e, se eu não me engano, tem 6 que estão em andamento, em fase adiantada. A gente vê que é uma coisa que é dolorosa para os contribuintes, porque é um aumento de carga tributária, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que são uma das poucas chances de um governo fazer alguma coisa na área de investimento. Porque o orçamento ele é tão engessado que ele muitas vezes não permite que o governo tire dinheiro daqui. Isso é da segurança, já é carimbado. Isso é da educação. Aí você tem a questão da massa salarial, que é bastante importante. Então, vai se engessando muito, de maneira que você tenha pouca capacidade de investimento para melhorar a estrutura, para que faça a evolução do Estado. O Estado, o retrato dele é principalmente essa questão de infraestrutura e de aparência, né? A infraestrutura de escola é o prédio, né? É o acesso. Então, para mim, infraestrutura de tudo é extremamente relevante. O nosso parceiro piscou ali, ó. Tempo, plano de telefonia para sua empresa. Esse é um parceiraço, viu? Gente, eu não sei vocês, eu não tenho paciência para ficar ligando nessas operadoras, tentando resolver problema. Você fica 2 horas falando com a maquininha lá e no final não resolve. Então, você que é um plano de telefonia, que vai pagar um preço abaixo do que cobra o mercado, e você tem um tratamento, um atendimento direto, é na Tempo Telecom. Márcio, como é que eu faço para ter acesso? É na associação comercial. E outra vantagem, além disso tudo, você está ajudando também a sua entidade que vai te representar a fazer suas ações. Então é importante você estar contratando o seu plano de telefonia da Tempo lá na sua associação comercial.
Obrigada a vocês que nos ouvem pelas rádios parceiras, obrigada a você sintonizado aí com a gente. Eu sou Fernanda Arcanjo, estou aqui acompanhada de Márcio Luiz, presidente da FACIEG, estamos recebendo Célio Eustáquio, presidente da Coinfra e também do Sind Energias. Márcio, você estava com uma pergunta aí na ponta da língua. Nós estávamos falando de infraestrutura, eu lembrei de obra pública e no senso comum, quando você fala obra pública, já vem duas coisas na memória de quase todo mundo. Primeiro, lentidão, né? Deus me livre, obra que não acaba, né? E a segunda, infelizmente, tem rolo, tem corrupção, tem lavagem de dinheiro, obra superfaturada. O senhor que lida nesse ambiente de infraestrutura há tantos anos, nesses dois aspectos, o senhor enxerga que houve uma melhora no ambiente da gestão pública? Eu acredito que houve, embora quanto mais exigentes sejam os órgãos controladores, mais você exige-se um cuidado. E quando você exige cuidado demais, você faz com que perca a economicidade. É interessante, né? Você faz o controle para que seja econômico. E se você gera controle demais, você perde essa economia. Por quê? Porque o processo de engenharia, de construção, de um modo geral, ele faz com que você precise da celeridade natural, ou seja, da velocidade natural da obra. A obra não pode nem sofrer uma quebra de sequência, nem ser exigido que seja rápido demais. Uma obra, para ser rápida demais, ela custa às vezes até 10 vezes o custo. Para ela ser lenta, ela às vezes aumenta o custo dela no dobro. Então, eu, por exemplo, penso que nós deveríamos ter uma forma de responsabilizar os partícipes desse ato, né? O contratado, o contratante, de forma que ele fosse responsabilizado a posteriori, ou seja, que ele apresentasse as garantias suficientes para a qualquer tempo ser responsabilizado e honrar com o que a justiça determinar. Mas seria bom, hein? Se fosse assim. Seria bom demais. O senhor falou de responsabilizar ali a pessoa, a empresa contratada, quando há falhas ali no contrato, né? Na licitação. Vamos tomar como exemplo o BRT aqui de Goiânia? O senhor acompanha, o senhor saberia dizer para a gente, né? O prejuízo dessa obra demorar tantos anos. A gente tem as estações agora sendo lançadas e parece que elas já nascem velhas, né? A obra pública, quando demora demais, tem disso, né? Aí vai ter aquele lançamento assim, olha, o BRT de Goiânia já nasceu parecendo o Eixão. É triste, não é? É verdade. Eu não acompanhei tão bem essa obra, mas eu concordo com você em todas as falas que você disse. Uma obra, eu vou citar outra, irmã, que a ideia é a mesma. O aeroporto de Goiânia. Uhum. O aeroporto de Goiânia, ele foi licitado e ele foi suspenso. As suas obras foram suspensas porque houve um processo de acusação de que a Odebrecht tinha tido um procedimento não adequado junto com o contratante, que foi o governo. Aí foi-se investigado pelo TCU e a coisa demorou 10 anos mais e tal. No final, sabe o que aconteceu? Considerou-se que não tinha nada, a obra prosseguiu do mesmo jeito, só que Goiânia ficou com aquele puxadinho, com aquela estrutura horrível. Parece uma caixa d'água, né? Sendo penalizada, ou seja, diminuindo a capacidade de crescimento, porque o aeroporto, às vezes a pessoa pensa, não, mas tem outras formas de transporte, tem o ônibus, tem outras formas, aqui não. Não, o problema é que quem decide, quem é importante, que vem para investir, ele não vem de outra forma. Ele vem de avião e ele vem naquela condição de quer ver o que é que aquele estado tem, se ele é pujante, se ele é preparado, se ele tem infraestrutura ou não. Aí se você chega, você sente... Naquele aeroportozinho, Michuruca... Então, eu vejo que existe uma correlação das duas obras. O BRT também. O BRT, eu acredito que tenha tido falhas de todos os lados. Questão de previsão orçamentária, ou seja, a entidade pública, que no caso é a prefeitura, eu acho que não conseguiu o dinheiro todo, então teve-se a limitação.
a empresa não tinha capacidade técnica e nem a capacidade financeira para a continuação da obra e teve que interromper. Aí teve as dificuldades, que são dificuldades de engenharia, por exemplo. Ali na Praça Cívica teve a questão de encontro de alguma coisa histórica. Então, existe várias coisas, uma série de variantes que interferem numa obra. Mas uma obra, ela precisa ser bem contratada, ela não pode... A obra de engenharia, de modo geral, ela tem que ser revisitada essa questão da licitação. A licitação tem que ter muito da questão da capacidade dessa empresa. Ela tem que ter a visão de que também o órgão público ele tem o dinheiro para tocar a obra. Porque por que ele vai gastar? Se uma obra gasta 2 milhões, ele gasta 1 milhão e 800, fica faltando 200 mil e ele não termina a obra e passa 20 anos sem a obra. Eu falei assim, por que não se elaborou, já que tinha aquilo, um corte no orçamento para que a obra se resumisse em 1 milhão e 800 e inaugurasse ela naquele prazo? Ou seja, haveria uma economicidade e um propósito público. Ou seja, o cidadão seria atendido na proporcionalidade do capital investido. Então, eu penso muito no dano que é a questão de uma interrupção de uma obra e naquela questão da elaboração de um projeto. O Brasil ele tem um defeito que é de pensamento. Eu visitei em Munique uma ampliação da linha de metrô e o anel viário. Eu tive 2 vezes, a convite do governo. No início, lá no meio da obra, eu fui, a obra estava bem, aí eu estava conversando com o mestre de obra lá, ele falou, aqui tem uma questão de geologia, tem a questão de rocha e disso, está tudo previsto, aqui vai ter explosão, aqui não vai. Aqui tem a questão arqueológica também, que tem sítio arqueológico aqui, e que isso tudo estava previsto. Sabe a obra? A obra estava prevista 6 bilhões de euros. No final, ela economizou, parece que 2%. Não é o problema do valor, o problema da previsibilidade. O projeto era um projeto executivo, ou seja, ele sabia que ali tinha uma rocha, que ali tinha que desviar, ali tinha uma construção, tinha que derrubar, ali tinha um sítio arqueológico, tinha que pegar e fazer não sei o que, tomar a atitude adequada. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu sou testemunha ocular de que a Ferrovia Norte-Sul, quando ela foi licitada, ela previa passar por um lado do rio, por uma dificuldade qualquer lá que eu não sei qual, foi passado para o outro lado. Se você tem uma previsão de uma obra de engenharia de um lado que tem um terreno, uma característica, uma inclinação, agora você pega e passa ela para o outro lado, que você não sabe o que é que está previsto, é muito difícil. Muda completamente o orçamento, né? E aí surge uma figura que é nefasta. Sabe qual? O aditivo. Então, é uma questão... Porque é o seguinte, o aditivo não quer dizer que tá errado, não. O problema do aditivo significa que ela não foi previsto. Se não foi previsto, é falha de orçamento, é falha de projeto, mau planejamento. Ou seja, isso tudo faz com que a gente entenda que todo o ente público ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que pegar e elaborar projeto. Você que foi candidato a prefeito e vai ser prefeito ainda, fala assim, faça projeto e projeto executivo, porque na hora que você tiver a disponibilidade econômico-financeira, você não terá dificuldade de executar. E executar com economicidade e eficiência. E o seu cidadão vai ser atendido de forma digna e com o tempo que ele merece. O Célio é o tipo de pessoa que sabe muito, né? Então a gente vai conversando e o assunto vai fluindo bem. A gente ainda precisa falar sobre energia também, né, Márcio? O seu Célio é o seguinte, não sei se você vai permitir eu ir para o lado da informalidade, mas quando eu converso com ele, eu lembro daquele Leandro Carnal. Gente, como é que parece, não só o físico, mas o jeito doce que ele fala, ele conversa bem, né? Ele é danado. Ô, seu Célio, mais um assunto também muito pertinente. As coisas se encaixam, né? Por óbvio, quanto mais aquecida for uma economia, mais vai ter a produção e melhor tem que ser a estrutura de distribuição, a logística, infraestrutura e tal. E Goiás, nos últimos anos, realmente é inegável, até por conta dos incentivos fiscais,
nós passamos por uma mudança muito forte, no bom sentido do termo. E isso também fez com que a nossa infraestrutura como um todo melhorasse também, né? Agora, com essa reforma tributária, a expectativa é que Goiás vai perder uma ferramenta importantíssima para atrair investidores e também de manter parte do seu parque industrial que já está aqui instalado. O que o senhor enxerga isso enquanto infraestrutura? Lá na frente nós podemos ter uma dificuldade de investimento, nós podemos também sofrer nesse aspecto? Essa questão da reforma tributária, eu acho ela extremamente relevante e eu acho que ela não foi discutida com a devida profundidade que ela mereceria. Eu entendo que São Paulo foi o maior beneficiado com o incentivo fiscal para se atrair as empresas automobilísticas de fora. Ela recebeu todo o incentivo. Por isso é que ela foi estimulada a ter o maior parque industrial. E a gente entende como a economia periférica, que Goiás ainda ela mereceria ter a oportunidade de utilizar dessa ferramenta. Porque é uma ferramenta que pode fazer com que estados em condições econômicas diferentes tenham uma instrumentalização para que se igualem ou se aproximem. Isso é uma ferramenta que ela é usada no mundo inteiro e ninguém acha que é injusto. Por quê? Porque você percebe que um estado que está atrasado, ele precisa melhorar, evoluir. Não é que o outro tenha que deixar de ser grande e ser forte. É que quem não tem condições, ele tem que adquirir essa condição. E eu vejo muitas vezes que por falta de entendimento existe uma percepção, principalmente dos estados que já estão bem avançados, que ele, como tem voto, né, no CONFAS de validar os incentivos ou não, geralmente eles não validavam. Por quê? Porque eles se sentiam prejudicados, né? Porque era uma concorrência que eles entendem como desleal, só que não é. Então, isso fazia com que os estados permanecessem de maneira distante do desenvolvimento. E eu percebo agora com essa reforma que com essa possibilidade se extinguindo, eu não sei qual que é o ano lá, mas em determinado tempo esse incentivo ele vai ser encerrado. Aí entra a questão que eu vejo com muito bons olhos, a questão da infraestrutura. Sabe onde é que o Estado pode vir a atrair novas empresas, novas indústrias? Oferecendo infraestrutura de alta qualidade, capacidade de formação de mão de obra de alta capacidade e tendo uma estrutura de segurança e tudo. Ou seja, o diferencial vai ser diferente. Você pode usar instrumentos que não caracterizam como incentivo, mas que ele venha na mesma condição. Ou seja, você é um grande industrial. Eu falo, venha para Goiás, eu tenho um distrito pronto, com asfalto, com infraestrutura total para você, que você não tenha custo. Você vai ter mão de obra suficiente para que você possa desempenhar bem a sua função e produzir e ter a margem de lucro. Você vai ter o seu transporte com modicidade tarifária, ou seja, você vai pagar um transporte barato da sua fábrica em Rio Verde até o Porto de Santos, até a cidade de São Paulo, até o Porto de Itaqui. Então, isso faz com que a atratividade permaneça, ou seja, é um estado eficiente. A gente tem uma grande dificuldade aí nesse ponto. Mas antes vamos falar da Faculdade do Comércio. Você quer fazer faculdade à distância, cursos de graduação e pós-graduação? Está aqui uma opção. E o seu Sérgio falou muito bem, hein? Um dos diferenciais que nós vamos usar para melhorar ainda mais nossa economia é ter uma mão de obra qualificada. E a Faculdade do Comércio, ela permite curso de graduação e pós-graduação na modalidade EAD e cursos direcionados, vocacionados realmente para quem quer atuar com mais intensidade dentro do comércio. E quando é EAD, tem toda a maleabilidade de horários, uma flexibilidade, você vai estudar dentro da sua disponibilidade. Então é muito bacana. Márcio, como é que eu faço para ter acesso à Faculdade do Comércio? Tem que ir na Associação Comercial, lá você vai ter todas as informações.
Olha, esse episódio do podcast, ele fica disponível também no YouTube da Facieg, viu? Então acesse lá o YouTube da Facieg para você assistir não só essa conversa aqui, mas todas as outras, né, que já fizemos aqui. Muita gente boa já passou por aqui, grandes empresários contando trajetória de vida. É um espaço de troca de experiência muito fértil, muito interessante. Então, recomendo que você acesse o YouTube da Facieg. Quando a gente falava sobre entraves a todas essas questões de vinda de indústrias para cá, será que o governo tem segurança na Equatorial hoje, já? É muito difícil porque esse setor ele exige investimentos altíssimos e continuados. Quando o então governo de Goiás decidiu pela federalização da CELG, eu vi com bons olhos. Mas nem o governo federal deu conta de fazer os investimentos necessários. Quando o governo federal, junto com o Estado, resolveu privatizar a CELG, a então CELG, eu vi com bons olhos. Porque quem veio com uma grande capacidade financeira e com o compromisso de investimentos vultosos. O problema é que toda empresa, quando ela é de capital privado, ela tem os seus sócios, tem os seus acionistas, e há uma preocupação com o resultado. Ou seja, um CEO, que nós temos o CEO da Equatorial, que é goiano. Só que isso não é suficiente, porque ele tem a liberdade de fazer investimentos, mas desde que o resultado da empresa não seja afetado negativamente. Há necessidade de investimentos muito altos. E ela tem feito esses investimentos. Tem feito, diferente da Enel. Não, a Enel fez muitos investimentos. O problema é que a Enel tinha uma dificuldade muito grande de comunicação. Tenho certeza que o Márcio percebia isso. A questão é a seguinte, ela não conversava bem com o governador, com o governo do estado. Mas ela também não funcionava, tinha muito problema. Mas o problema é o seguinte, ela investia muito. O problema é que ela não conversava. Isso é igual eu perguntar para você. Você precisa de um óculos escuro agora para essa entrevista? Para esse programa? Não. Então, se eu te der um óculos com a lente escura, você vai falar assim, que bom, e põe ele do lado. Assim é a questão dos investimentos. Os investimentos, você tem que ouvir o consumidor. Aonde que está a prioridade? Você lembra que no sudoeste do estado tinha uma demanda crescente e investimentos que não eram correspondentes? Tanto que tinha faltas gigantescas. Nossa, eu fiz reportagem em granjas, os produtores perdendo tudo, laticínios perdendo tudo por conta da falta de energia. Pois é, isso para você ver, existiu casos em que eu também sou testemunha, é que é o seguinte, você faz um reforço de uma linha aqui, faz um reforço de uma linha aqui, e tem uma linha aqui no meio que não tem capacidade para se escoar essa energia. O que houve? Um erro de planejamento, não foi de investimento. Se está faltando 2 quilômetros aqui, diminui 1 quilômetro ali, 1 quilômetro ali e continua dentro da capacidade total. Então, existia a falta de interlocução. Investiu no óculos errado, o óculos de sol. Isso. Investiu no óculos de sol e ainda fez com que não se limpasse a lente. Esse gargalo, eu falo que é não limpar a lente. Você está com um óculos translúcido adequado, só que se você não limpar, você não vai enxergar como se fosse escuro. Então, esse pedaço de linha que não tinha capacidade para absorver essas duas partes de energia é uma falta de preparação, uma falta de cuidado com a coisa. E nós tínhamos também aquela preocupação com a tarifa. A Enel era muito preocupada com a tarifa, e eu acho que todas as empresas são, na medida em que quando você vai compor uma tarifa, a parte de investimento, ela impacta na tarifa. Ou seja, ela sobe a tarifa. Mas se você fizer manutenção para que ela funcione bem, ela não impacta na tarifa. Porque a obrigação não ter falta, não desligar,
não ter o período longo de ausência de energia. Então, o que ela fazia? Ela investia muito na estrutura da linha e muitas vezes deixava de fazer a manutenção. Olha, que loucura. O que é uma modalidade de energia que os chineses estão investindo aqui em Goiás? Eu até estive fazendo um documentário. UHT, é isso? Eu posso estar enganada com o termo. Ali no Parque Altamiro de Moura Pacheco, eles têm uma base ali. É uma modalidade nova de energia, de um cabeamento, um negócio interessante que eles estão fazendo por aqui. Infelizmente, eu não conheço, não acompanhei. Eu posso estar enganada também, mas eu vou até buscar o que é isso exatamente, para ver se o senhor está por dentro disso também. Mas é um negócio tão inovador, porque a gente fica pensando em quais outras formas de energia, né, o Estado poderia investir para que a gente não fique tão dependente desses investimentos, dos investimentos certos. A energia fotovoltaica, por exemplo, seria uma saída? Eu acredito que no futuro, ela vai gerar mais problema do que solução. É mesmo? Eu vou te explicar por quê. Porque ela não é uma energia despachável. Igualmente, a eólica, que também não é. Sabe o que ocorre? Ocorre que nós temos que pagar mais caro a tarifa pela utilização da hidroeletricidade. Para mim, a hidroeletricidade, ela tem que, através de seus reservatórios, ser considerado como uma bateria. Ou seja, nós deveríamos consumir as energias intermitentes, que são a energia fotovoltaica, eólica, de bagaço, de tudo quanto é coisa que não é constante, que a gente chama que não é despachável. Por que é que se utiliza uma usina com combustível fóssil, que não é simpática? Porque ela é despachável. Ela entra a hora que você precisar e você tira ela a hora que você precisar, que você não precisar. Então a gente tem que entender que a gente não pode desprezar a matriz energética, ela sendo simpática ou não. O que nós temos que fazer é uma política de integração dessas matrizes de maneira que ela gere o máximo de produção, o máximo de eficiência. Por exemplo, quando você tem uma energia fotovoltaica e você vai despachar, você está com ela durante o dia, você tem que consumir, porque senão ela se perde. Você não tem para onde mandar, você não tem como armazenar. Por isso é que a gente tem que dar prioridade para que essas energias intermitentes elas sejam gastas no período da sua geração e economizado as de hidroeletricidade, porque a hidroeletricidade você economiza. Se você não gastar, se você não rodar a turbina com a água, você tem energia lá. Uhum. E isso as nossas autoridades muitas vezes não percebem. E uma forma de você fazer isso é você pagar mais pela hidroeletricidade. Porque aí você vai estimular o consumo da outra. Exatamente. Bacana. Uhum. Eu, por exemplo, a pessoa fala assim, no futuro vai dar mais problema do que solução a fotovoltaica, a eólica. Não, eu sou simpático. Tanto que na minha casa eu tenho uma usina. Uhum. Na entidade que eu presidi por mais de 5 anos, que é o Seconce, que cuida da saúde do trabalhador da construção civil, lá eu coloquei uma usina justamente para que o custo da energia fosse jogado para a finalidade fim, ou seja, que fosse para a saúde, para o cuidado com os nossos trabalhadores. Então eu penso que é extremamente interessante a gente trabalhar esse arcabouço de uma complementaridade. Vamos falar de proteção ao crédito com a Equifax. Desculpe. Equifax. É o antigo sistema SCPC. Não erra o nome, não. Nós sempre comentamos, Fernando, não basta vender, tem que receber também. Você tem que ter a segurança do negócio. E o sistema SCPC, ele é muito inteligente porque ele não só te ajuda a evitar, às vezes, um cliente que tem uma negativação, que já tem uma restrição de crédito, mas também mostra um histórico de consumo, cadastro positivo, até para você poder liberar mais crédito para o seu consumidor, para você ter mais firmeza na sua venda. Márcio, como é que eu tenho acesso a essa ferramenta tão importante? Você vai procurar a associação comercial, lá você vai ter todas as informações, é mais um benefício da nossa rede. Fernanda, você me permite... Eu achei aquilo que eu tinha perguntado para você, que chama transmissão de ultra alta tensão, Belo Monte, Brasil.
Ah, tá. É porque você falou no Altamiro Moura Pacheco. Porque por ali passa um desses, ou vai passar pelo menos, um desses cabos. Na verdade, vamos falar de maneira não específica disso, que você vai ter uma informação boa. Nós temos uma linha de transmissão que vai vir do Maranhão até Silvânia. É um investimento de dezenas de bilhão, então é um investimento bastante significativo. E ele vem justamente com energia contínua, ou seja, não é energia alternada, ou seja, ela não é cíclica, ela é contínua. Então há uma perda menor. E quando você fala de longas distâncias, você tem que mitigar essas perdas. Tanto que a nossa binacional Itaipu, o linhão dela, que vai para São Paulo, também em corrente contínua, justamente para mitigar essas perdas. E Belo Monte, como é muito longe, então precisa mitigar isso para que essas perdas sejam mínimas. Eu, mencionando Belo Monte, me dá uma tristeza muito grande quando a gente conversa sobre Belo Monte e vê o nível de perda de energia que nós não podemos gerar porque não podemos acumular água. Porque a percepção de meio ambiente, às vezes, eu falo que ela prioriza determinadas coisas que são muito relevantes, mas referencialmente não são tanto. Quando você fala sobre energia, você fala sobre a saúde, você fala sobre a produção, você fala sobre todos os temas que evoluem a capacidade de se viver bem. Ninguém vive mais sem energia na abundância que nós temos. Para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial, a cada dia que passa, ela está necessitando de mais energia. Ou seja, nós não vamos ser capazes de produzir o tanto de energia que nós precisamos. Então, nós temos que otimizar essa produção de energia e a utilização dela, evitando o desperdício, evitando todas as coisas que são desnecessárias. Lembrei aqui o que foi a história do Altamiro de Moura Pacheco, eles estão fazendo a compensação, porque para a passagem do Linhão, né, existe um desmatamento, aí eles estão fazendo a compensação no nosso parque aqui. Pronto, misturei tudo, as bolas. Mas quando se mistura, é bom que você traz assuntos que são pertinentes e eu tenho certeza que vai contribuir com o seu telespectador aí, ouvinte que o vai... ouvinte que fica curioso já vai lá e pesquisa o termo para entender o que é, né? É verdade. Seu Célio, nosso tempo está bem estourado, mas uma pergunta padrão, e aí o senhor também já faz as suas considerações finais, para todos os nossos entrevistados, é a importância de estar junto, estar dentro da entidade. O senhor tem uma linda caminhada acadêmica, profissional e, sobretudo, associativista. O comerciante está lá na ponta. Qual que é a importância de estar dentro de uma entidade, como é o caso da Associação Comercial, e as considerações finais do senhor? Primeiro, eu acho que nós somos seres coletivos. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem que andar junto. Eu acho que nós temos que andar junto aos nossos pares. Nós não temos andar de forma desorganizada. Eu acho que toda associação ela é um agrupamento de iguais. E isso é o que torna essas nossas entidades que nos fazem ficar melhor. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que nós sozinhos somos muito mais fracos. Juntos nós somos mais fortes, mais eficientes, e eu tenho certeza que nós temos junto mais condições de colaborar com a sociedade, de melhorar com todo o contexto que nós temos aí vivido. E com as minhas palavras finais, eu gostaria de agradecer imensamente a você, Márcio, que é uma pessoa que eu tenho como amigo, e eu tenho certeza que quando você precisar, você pode me procurar, porque eu vou estar sempre à disposição. E eu queria agradecer a Fernanda Arcanjo pela capacidade que ela tem de fazer com que a conversa flua e a gente sinta bastante acolhido e estimulado a falar. Bom. Obrigada. A gente é que fica aqui encantado com a generosidade de quem sabe tanto e se dispõe a ensinar mesmo com tanta generosidade, de forma tão didática. Muito obrigada, Célio. Muito obrigado a vocês.
É isso aí, gente. Obrigado. Mais um episódio de FACEG Pode. Vambora, Fernanda? Vamos, a gente tá indo e agradecendo demais a sua companhia até aqui. Se você ficou até o final, você aprendeu muito, tenho certeza. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.